Dourados em Revista, primeiro programa deste 2018. Por isso, queremos em primeiro lugar desejar um ano muito feliz e muitas realizações, principalmente para os nossos teleassinantes, aqueles também que patrocinam tanto a TV, né, como um todo, não apenas o programa, e também a revista. E falando em revista, olha a danada aqui, ó. Olha, coisa linda, ó. Bonita mesmo. Nela, na capa, destacamos a empresa do meu amigo Paul Stanley. Eu lembro disso porque quando ele dava aula no colégio lá, eu lembrava do sobrenome. Paul Stanley. É o CCAA. E aí, então, não dá nem para imaginar, né? Falou em CCAA, é o curso. Aqui dentro, eu quero destacar, sabe, a capa eu mostrei já, né? Então agora eu quero mostrar o Popeye. Sabe por que eu quero mostrar isso aqui? O cara fala, Benê, você gosta de coisa importada. Calma, não é isso. Eu quero dizer apenas que tem algumas pessoas que moram um pouquinho mais longe e tem um cérebro um pouquinho mais aberto, entendeu? E sabe valorizar as coisas que são boas. E o Popeye está com essa revista Farol, ó, desde que abriu. E quem vai ao Paraguai, se não for o Popeye, perdeu o tempo de ir lá. FG Informática é do meu ex-aluno Flávio. Tem um sócio dele, mas ele é que foi meu aluno. E eu vou te contar, cada dia crescendo mais, cada dia se fortalecendo com novos produtos, novas empresas. E aqui nós temos a parte de cozinhas, eletrodomésticos e eletroportáveis. Olha aí, ó. Tá vendo? Dá para você ter uma noçãozinha. E ele está mexendo com tudo. Claro que o carro-chefe deles, é a informática, né? Todos nós sabemos. Mais uma aqui, ó. Meu diretor embaixo aqui, ó. Auxiliadora. Auxiliadora do meu amigo Sérgio. Adoro esse camarada, sujeito de uma integridade medonha. Ele, na sua auxiliadora, tem agora, não sei se é fabricação dele, depois até vou conversar com ele, ou se apenas ele representa um produto chamado Juntal, que tem ômega 3, um monte de coisa. Aqui, olha a fileira de produtos que tem aqui, ó. Fabricação dele. É a fabricação dele? Aí, já me passou a informação, meu diretor, que é a fabricação dele. Então, não precisa nem comentar. Se é a fabricação dele, é coisa boa. Ele não anda fora da linha. Outro produto de um amigo também. Aí aqui, ó, o Moacir da Mopper, famoso, tá aqui, ó. Piso a R$12,90, mãe de Deus, só eles mesmo para poder pensar num negócio desse. E agora a Mopper tá lá junto da Havana também, lá pertinho. Muita coisa boa nessa revista aqui, muita coisa boa. Papel, como é que chama esse papel, meu diretor? Que eu não sei disso. Coucher. Papel coucher. Olha lá, meu... E mais um detalhe, você está gostando do ambiente que você está vendo aqui? Pois esse ambiente é do Café Soneto. Eu nem sabia que existia, agora já vou virar freguês.
Não sabia que existia. E aqui você tem um docinho chamado Bem Casado, que é próprio para casamento, deve ser, né? Tem também doces finos, pão de mel e o... Como é que é o nome do negócio aqui? Como é que é o nome desse último aqui? Brownie. Ah, é brownie? É gostoso esse? Então vocês tratam de vir experimentar, porque eu também vou. Bem pertinho aqui na rua Carmelo Hermelino da Silva, 820. Acertei o número aí? Acertei, né? Vem aqui, e fora o ambiente gostoso que é lá fora, hein, seu? Puxa, aqui é ar-condicionado, mas lá fora é um ambiente gostoso pra caramba. Beleza, meu diretor? Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que está há 35 anos em Angola, na África, e dos 40 anos da guerra de Angola, ele participou de 20 anos. 20 anos dele. Já pensou? Foi preso. Eita, mundo velho. Então ele vai contar umas coisas interessantes do que é a vida de um país que está nascendo agora, meu. Foi independente, se eu não me engano, foi independente em 1975, é isso? É isso. Ah, então tá bom. Então tá bom. Para lembrar dos meus tempos de professor, pai. Se eu erro aqui, meus alunos me pegar pela garganta. Nós vamos e voltamos já já. Aguenta que você vai gostar. Como na apresentação eu disse, nós estamos aqui com alguém que faz 35 anos que mora em Angola. Se ele tivesse ido lá para ganhar dinheiro... até seria meio normal, né? Porque naquele país, o que tem de petróleo lá não é brincadeira, é muito. Mas a pobreza ali é extrema. Ele foi lá para ganhar uma outra coisa muito mais valiosa, almas. Não é assim, Durvalino? É assim mesmo. Boa tarde. Boa tarde, mano. Obrigado pela oportunidade. É uma alegria muito grande para mim também poder participar com vocês este convívio que eu tive em Angola. O meu nome é Durvalino Cantelli, sou irmão missionário da Congregação do Verbo Divino e fui para Angola dia 13 de setembro de 1982. Naquela época, fazia 7 anos que Angola tinha sido independente da colônia portuguesa, mas como o governo entrou em atrito com outros movimentos, porque eram 3 movimentos de libertação, UNITA, União Nacional para a Independência de Angola, FNLA, Fronte Nacional para a Libertação de Angola, e MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola. Estes 3 movimentos trabalharam para a independência de Angola. Depois que conseguiram a independência, o governo chamou, pediu, entrou em contato com a União Soviética e Cuba. Então implantaram em Angola o socialismo. Por isso entrou a guerra civil. O movimento da UNITA e do FNLA não aceitou, daí começou então a luta entre o governo e os rebeldes, como se diz, né? Governo contra os rebeldes. E a UNITA então cresceu muito, trabalhou praticamente em todo o país e fazia mesmo desmando, raptava os missionários, né? Para fazer propaganda que eles mandavam, que tinham poder. Nas estradas não podia passar carro, assim que alguém passasse, eram atacados pelos guerrilheiros. Então foi gerando uma situação muito difícil de trabalhar. E nós estávamos trabalhando em Cacolo, uma missão que ficava a 840 quilômetros da capital. Lá éramos 3 missionários, 2 do
2 padres do Verbo Divino e eu, irmão do Verbo Divino. E 5 franciscanas missionárias de Maria. 8 missionários de 7 nacionalidades. Um polonês, um brasileiro, um filipino, 2 portuguesas, uma espanhola, uma japonesa e uma italiana. Pois bem, dia 8 de dezembro de 1983, chegaram também lá os guerrilheiros e nos tomaram, levando para as matas. Tivemos que andar. Primeiro foi um tempo muito difícil, porque eles chegaram pelas 4h30 da manhã, soltando tiros e bombas por todo lado, e bateram na nossa porta, depois de ter dominado, conquistado o município. Então, pediram que a gente abrisse a porta. Ao abrir a porta, tinha lá uns 30, 40 de fuzil AK, que eles chamam lá, todos armados, apontando para nós. Ficamos com as mãos para o alto e ele nos disse: vocês têm 5 minutos para apanhar as coisas, vão para as matas. Também fomos na casa das irmãs, foi a mesma coisa. Andamos aí 300 quilômetros a pé. Depois andamos de caminhão militar até chegar a Jamba, que é a capital da UNITA, capital dos guerrilheiros. A viagem demorou 33 dias. Passamos muita fome, dormindo no chão, não vimos nenhuma casa, nenhuma aldeia, sempre no meio da mata, sempre no meio da mata. Pois bem, graças a Deus, emagrecemos bastante, mas chegamos são e salvos. Através da Cruz Vermelha, fomos libertados. De lá, uns foram para Roma e outros foram para outros lugares, assim cada um pegou o seu rumo. E assim que eu pude voltar, novamente voltei para Angola. Agora vamos falar um pouco do nosso trabalho em Angola. Mas deixa eu fazer diferente. Vamos lá na infância, vamos lá buscar. Você nasceu... como é que é? Ingaí. Ingaí, pertinho de Rio Preto ali, exatamente. Nova Granada ali, né? Yeah. E tua infância passou na roça? Na roça, até os 11 anos. E o que você pensava da vida nessa época que você estava trabalhando ali na roça? Queria ficar rico, porque meus pais eram pobres e a gente passava necessidades. E você queria ficar rico? Eu queria ficar rico. Então, e aí o que você fez para começar a ficar rico? Eu ia para a escola descalço, porque nem chinelo para colocar eu não tinha. Então, eu comecei a trabalhar já no município de Cedral, já com os seus 11, 12 anos, ia para a escola ao meio-dia, voltava da escola e ia para a padaria trabalhar. E comecei a trabalhar na padaria, aumentando o tempo, porque eu queria ganhar dinheiro. Então, o João Boscati, que era o dono da padaria, disse: quanto mais você trabalha, mais você ganha. Aí eu comecei a trabalhar das 5 da manhã até às vezes até as 21. Né? Só tinha o intervalo da escola. Caramba, mas só isso aí não dá para ficar rico, não é? Ainda não deu. O que você fez? Com esse dinheiro eu conseguia comprar o pão para a família, ainda sobrava um bocado de dinheiro, e meu pai então ia segurando, porque ele também precisava, né? Ele não tinha aposentadoria, eu também não tinha emprego. Pois bem, dali fui trabalhar numa loja de um libanês, e aí comecei a aprender como se ganha dinheiro. Aí comecei a comprar e vender, mascatear. O pessoal sabe o que é isso, né? Vai de casa em casa oferecendo material. Depois juntei um pouco de dinheiro e fiz sociedade com um senhor chamado Luiz Mázaro. Abrimos uma loja na rua José Bonifácio, número 64. Que é a rua principal de Dourados. É, a rua principal. É, tá vendo? Pois bem, e lá começamos a trabalhar o primeiro ano com o nome de Loja do Povo. Mas o povo chegava lá e dizia: não, então a loja é nossa. E eu fiquei impressionado com aquilo. No próximo ano, eu falei: não, não é do povo, não é Loja Progresso. Então mudamos o nome para Loja Progresso. Depois de 4 anos, então fizemos um acordo, vendi para o sócio a minha parte, porque eu senti a vocação
missionária, então queria ir para o seminário. E aí foi para o espaço a ideia de ficar rico, né? Aí a ideia de ficar rico passou, porque veio o Evangelho, né, e tomou conta do meu coração. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 a 25, fala do jovem rico. E era o que eu queria ser, jovem rico. Mas ali houve um contraste, porque Jesus convida-o para deixar tudo, vender tudo que tinha, dar aos pobres e depois segui-lo. E eu pensei comigo, será que eu vou ser aquele que não teve coragem de seguir Jesus, ou vou ser aquele que tem coragem de seguir? Pois bem, aí entrou a minha vocação e fui trabalhando até que eu consegui ir para São Paulo, no Seminário do Verbo Divino, no Santo Amaro. Santo Amaro, valeu. Agora, em 60, fiz noviciado em Toledo, Paraná. 61, fui o segundo noviciado em São Paulo. Mas tem uma historinha. 62. Você é do Orvalino, mas para nós da família é Valim. Sim. Valim, tem uma historinha enquanto você estava... Noviciado. Não, antes de entrar. Um sujeito chegou para você e falou, você é um bom rapaz, hein? Você é um bom rapaz, trabalhador, etc, tal, honesto, mas... Vai. Muito bem. Era o rapaz que trabalhava comigo na padaria, chamava-se Osvaldo. Ele tinha 9 irmãos e o pai dele era bêbado, vivia sempre bêbado. Então, ele era um rapazinho muito ligado à religião e falou para mim, porque trabalhávamos juntos um bom tempo, mais de um ano. Ele disse, Durvalino, eu vejo você muito honesto, trabalhador, esforçado, quer ficar rico, mas uma coisa me dói no coração. Aí eu pensei que eu tinha ofendido a ele. Aí eu perguntei, mas qual é o problema? O que aconteceu então? Aí ele disse, é muito fácil. Você não fala de Deus, você não fala de Jesus, você não se preocupa com a vida espiritual. E disse para mim, você, meu irmão, precisa encontrar Jesus Cristo. Aí eu disse, é muito fácil, me diga onde que ele mora, eu vou lá, se não é muito distante, eu vou lá. Mas isso aí foi por gozação ou porque você não sabia mesmo quem era Jesus Cristo? Eu não sabia quem era Jesus Cristo. Quantos anos de idade? Eu via falar de longe, mas quem era eu não sabia não. Hein? Quantos anos você tinha? 13 anos. 13 anos. 13 anos, nessa época. Então, e aí você foi... Daí ele me recebeu o conselho, né? Disse, olha, então se você quiser encontrar Jesus Cristo, eu vou te dar um conselho. Então eu disse lá, tá bem, vamos lá ver. Primeiro ele disse, compre uma Bíblia, porque na nossa casa não tinha Bíblia. Não tinha, eu não conhecia a Bíblia. Daí ele disse, a segunda coisa é, vai à igreja, porque eu não ia também à igreja, não. Eu morava a poucos metros da igreja, mas eu pensava que aquele pessoal estava perdendo tempo. E aí ele disse, vai à igreja e participe de grupo de jovens, mas jovens bons, honestos, não drogados, viciados, bêbados, não. Aí eu falei, está bem, vamos ver se eu vou conseguir. E aos poucos fui entrando com muito medo, muito receio, né? Sempre com aquela dúvida, onde eu vou chegar. Afinal, no fim dos tempos, acabei gostando. E daí? Comecei então a levar a minha mãe, que também não ia à igreja, o meu irmão mais velho, José, que não ia à igreja, a minha irmã também, que era mais velha que eu, que não ia à igreja. Agora o mais novo, o Benê, que está aqui falando comigo, eu tinha na época 10, 11 anos, esse já começou a ir com a minha mãe e acabou sendo até acólito ou corinha do padre lá. Coroinha na época da missa em latim, né? É isso. Foi o primeiro a aprender a missa em latim, daí eu virei o chefe deles. Ai, coisa boa. Nessa época, então, você tem contato com a Bíblia, ele te leva na igreja, você leva um susto, né? Porque lá tinha um Cristo morto, né? Tipo de um caixão, né? Numa urna de vidro, né? Então ele me apresentou, falei, esse é o Jesus Cristo. Falei, pelo amor de Deus, isso aí, esse tipo já está morto, não é nada. Isso não... Ele, não, mas calma, esse morreu para nos salvar.
E eu falei, mas e por que ele está aí? Eu falei, não, ele não, isso é uma imagem dele, não é ele não. Eu falei, então está bem. Comecei a entender. Devagar, foi me percebendo. Aí ele passou em frente ao Santíssimo e ele disse, lá dentro daquele sacrário, daquela casinha ali, está Jesus na hóstia consagrada, né? Ele disse, este é meu pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, né? Eu vim para dar vida e vida em abundância. E esse Jesus que veio para dar vida e vida em abundância está também presente na hóstia consagrada. Pronto, ele foi falando, né? Eu fui só ouvindo. Depois passamos para o Jesus Nosso Senhor dos Passos. Mas o Nosso Senhor dos Passos estava carregando uma cruz e estava com o rosto tudo sangrando. E quase do tamanho de uma pessoa, né? Por isso que tamanho de uma pessoa. Então eu fiquei assustado, aí eu queria correr atrás. Não, não tenha medo, ele não vai fazer nada não, fica tranquilo, vem aqui. Aí ele começou a explicar também, pois aí, assim foi o começo da minha história. A nossa técnica é extraordinária e eu tenho umas fotos lá dessa igreja com a urna funerária e mais o Cristo carregando a cruz, e eu vou pedir para eles colocarem para o pessoal ter a noção melhor. Mas tudo isso era um caminho, né? Porque na verdade um dia você se despertou ao ler a Bíblia, não foi? Foi. E essa é aquela história do jovem rico. Já abriu a Bíblia ali e caiu lá. Eu tinha lido já a Bíblia da primeira à última página, né? E muitas vezes minha mãe ficava chateada porque eu ia até as 2 da madrugada lendo a Bíblia. Então ela disse, vai dormir que já é tarde, apaga a luz, está gastando luz à toa. Eu dizia, mãe, não, eu estou gostando de ler. Pronto, mas ela sempre se chateava. E até que eu consegui terminar toda a Bíblia. E um dia, estava na loja, fui para casa como era normal, tomaram meu lanche pelas 15 horas, e falei comigo, hoje eu não vou tomar o lanche, eu vou ver o que Deus fala para mim. Peguei a Bíblia e abri, assim, com os olhos fechados, e exatamente deu na página onde estava a parábola do jovem rico. E aí você falou, é comigo mesmo? É comigo mesmo, daí para frente. Em nenhum momento houve dúvida, né, Valim? Nenhum momento. Graças a Deus, é uma bênção, né, que Deus nos dá. A vocação é Deus que dá, né? Não somos nós donos dela, não. Deus que nos dá a vocação, e nós apenas fazemos 1%. 99% é Ele que faz. E eu sempre me considerei, e me considero mesmo assim, apenas um instrumento na mão de Deus. Porque o martelo não faz nada sozinho, o serrote não faz nada sozinho, né? As ferramentas do carpinteiro não faz nada sozinho, mas na mão do carpinteiro faz coisas bonitas, faz armários, mesas, cadeiras e assim por diante. E é o que Deus faz comigo. Tenho feito muita coisa bonita que eu acho, né? E olho para trás e falo, eu não sou capaz de fazer isso não, é Deus que faz em mim. Olha, nós estamos aqui num ambiente muito gostoso, um ambiente que eu até não conhecia não. Café Soneto, que coisa boa. Além do que, você tem aqui, rapaz, eu estava até olhando um folder, tudo quanto é trem gostoso tem aqui, ó. Bem casados, que quem conhece doce deve saber, doces finos, pão de mel e um tal de broazão aqui que é também interessante. Fica aqui na Carmelina Hermelindo, 820. Tem algum negócio perto aqui, meu diretor? Ao lado da Oca. Ah, vixe. Se está ao lado da Oca, é conhecida na cidade inteira, então. Muito bem, nós vamos dar uma descansadinha, tomar um golinho de água gostoso aqui do Café Soneto e voltamos já já. Dourados em Revista, novamente com meus queridos teleassinantes, diretamente do Café Soneto. Aliás, é interessante porque diz aqui o pessoal que se você for casar ou qualquer festa que você quiser e precisar
de salgadinhos, bolos e doces, tal, é aqui mesmo. É só encomendar que eles levam lá na hora marcadinha. Bom, voltando a falar aqui com o Dorvalino, que é um missionário do Verbo Divino, todo mundo deve conhecer, porque o padre Gregório, lá dos acampamentos, ele é do Verbo Divino. Padre Vili, lá da Igreja Nossa Senhora Aparecida, que virou um trem, olha que coisa linda que ficou aquela igreja depois de reformar inteira. Lá é o Padre Vili, também é do Verbo Divino. Então o pessoal conhece. É uma congregação que nasceu do venerável Jansen, né? Arnaldo Jansen, em 1875. E é uma das congregações que mais crescem no mundo de hoje. E não é aqui no Brasil, nem é na América Latina, não. É África e Ásia. É aí que está o segredo. Os 5 continentes. Menos 5, mas os 2 maiores estão lá, né? Sem dúvida. Onde tem mais pobre, é normalmente que aparece. Valim. Sim. Sua chegada lá na África e o seu tempo lá, que você melhor possa resumir. Bom, eu fui para lá em 13 de setembro, né, como já disse no início, em 1982, e como sabia um bocado de construção, encontrei um padre construtor, padre Jorge Porjac, polonês, que ele celebrava a missa e logo depois da missa tomava seu cafezinho, rapidamente ia para o trabalho. E eu pensei que ele ia fazer apostolado. Eu falei, não, era levantar muro, era construir casas, ajudando as pessoas. E aí eu disse, tá bem, então eu posso te ajudar. E assim comecei a trabalhar na construção. Fui trabalhar em Katete, 60 quilômetros de Luanda, construir a casa de formação das irmãs escravas da Eucaristia e da Mãe de Deus. Trabalhava na nossa paróquia. Pois bem, depois de lá eu fui para Cacolo, como já contamos também a história lá, tive pouco tempo porque fui raptado. Aí, ao voltar para Angola, fui para trabalhar na paróquia de Cristo Rei. Deixa eu interrompendo e fazendo uma pergunta. Nessa época aí da guerra, você conheceu missionários que foram mortos pelos guerrilheiros, coisas assim? Ou pelo menos ficou sabendo o que aconteceu? Sim. Não, sim. No caso mesmo, no meu caso, eu tive 3 ataques, né? Um deles foi essa do rapto, o segundo foi em Quiximba. Nesta aldeia nós estávamos visitando 12 aldeias. Quiximba, porque era assim, nós íamos, como não havia meios de comunicação, a gente passava primeiro avisando, olha, nós vamos até a aldeia X, de lá vamos voltar fazendo o trabalho. Então eram 12 aldeias. Quando foi na 11ª, que era Quiximba, então à noite passamos um filme com terços e palestra. Então eu naquela noite não estava me sentir bem, fui deitar mais cedo. Quando não consegui dormir, quando foi pela 1 ou 2 da madrugada, eu levantei-me e fui para a casa de banho. Só que a casa de banho ficava a uns 50 metros da casa. E precisava levar foco, porque não havia luz elétrica, não. Então o rapaz, que estava comigo, o padre Leitão, disse para mim, irmão, aqui eu tenho um foco, mas só que está um pouco fraco, precisa levar ele de ponta para baixo. Falei, não tem problema, eu faço. E assim foi. Acontece que iluminava pouco e eu ouvia barulho de pisar. Eu não sabia se era animal grande ou pequeno, eu só sei que eu fiquei com muito medo mesmo. Mas mesmo assim, não tem que ir, vou mesmo. Então cheguei até a casa de banho, fiz o serviço rapidamente e vim embora. Casa de banho é privada, né? Porque, na verdade, o português e o angolano fala casa de banho para o banheiro. Banheiro também. Isso. E daí, quando foi pelas 4 da madrugada, chegaram também os guerrilheiros lá, atacaram a cidade, né, que era pequena, não era muito lá, de uns 2.500, 2.000 habitantes,
tomaram a população, nós fomos obrigados a continuar a viagem, não podia voltar para o Zeto, que era onde tínhamos o hospital. No grupo tínhamos uma criança de 4 anos que acompanhou a irmã no dia anterior por toda a casa, visitando as casas, e uma bala perdida caiu na cabeça dele, de modo que ele ainda estava em vida, mas não havia possibilidade de curar, não. Então a mãe, desesperada com o menino, trouxe ali para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa, e vimos que não havia solução. Então falamos, vamos para levar ao hospital mais próximo, a 26 quilômetros. Então, um catequista, Daniel, que estava dormindo na mesma casa onde eu estava, levou 2 tiros nas pernas. A senhora estava dormindo lá também, levou 2 tiros nas nádegas, e eu a 30 centímetros da minha cabeça passou balas. O outro embaixo da cama também não houve assim perigo. Depois de mais ou menos 40 minutos de tiros e bombas, vimos que eles chegaram, e na nossa casa, para saber, deram 16 tiros de AK, assim pelas janelas e portas, onde que acertaram um ou outro ali que estava dentro. Pois bem, na viagem então para Quindeji, levamos o menino que estava daquele jeito, e o Daniel com os 2 tiros na perna, e a senhora com 2 tiros nas nádegas. Chegamos em Quindeji, era um município, mas não tinha médico, só tinha hospital com enfermeiros. O enfermeiro fez o que pôde, coitadinho, né? Mas mesmo assim conseguiu colocar remédio, fechar, curar os feridos. Agora, o pequeno, de 4 anos, acabou morrendo em cima da mesa, mesmo no hospital. A mãe, desesperada com a criança, apanhou a criança nas costas, já morta, amarrou-a com um lenço e levava para casa. Isso é triste, meus irmãos, porque é duro até de contar. Aí, a mãe, carregando a criança morta nas costas, ia viajar 26 quilômetros a pé, com a criança de 4 anos nas costas. E aí, então pedimos que alguém ajudasse. Aí entrou mais uma senhora caridosa, né, que acompanhou, ajudando a levar a criança até a casa da mãe, onde ela morava. Depois o Daniel gritava, porque as 2 pernas feridas. E aí o enfermeiro fazia o que podia, mas falou, olha, outra coisa não temos, tem que aguentar. Depois de 2 ou 3 dias, libertaram a estrada e pudemos chegar até o Zeto, onde ele foi tratado. E lá demorou 6 meses, mas curou. O Daniel curou dos ferimentos da perna, ficou um pouquinho ruim da cabeça, porque foi muito sofrimento. E a senhora, que estava grávida, quando levou os 2 tiros nas nádegas, também foi curada e teve uma linda menina. Então a senhora colocou o nome de Matilde em português brasileiro. E por quê? Quem curou ela era uma irmã religiosa dos servas do Espírito Santo, fundada pelo nosso mesmo Arnaldo Jansen, o mesmo fundador. São nossas irmãs, só com um nome diferente. Pois bem, depois de 14 anos, eu passei naquela aldeia de Quindeji, de Quiximba, onde fomos atacados, e eu perguntei, escuta uma coisa, aquela senhora que levou 2 tiros nas nádegas está viva? Ah, sim, disseram, está aqui. Chamaram a senhora, e eu falei, e a menina, como é que está? Já estava com 14 anos, e ela mandou chamar a menina. E eu então vi a menina bonita mesmo, mocinha linda. E eu perguntei para ela, por que você tem o nome de Matilde? Aí ela disse, é porque minha mãe falou que foi a enfermeira Matilde que me salvou. Por isso ela me deu o nome de Matilde, de acordo com... Mais um pouquinho da vida social de Angola, dá para a gente entender que aquele povo é extremamente pobre, né, mano?
muito pobre mesmo, nem mais por causa da guerra, né? Porque as estradas estavam fechadas, não se podia transportar nada pelas estradas. Levar um doente para o hospital distante era perigoso, cair em minas, como aconteceu com o padre Cristóvão, que levava uma senhora também para o hospital e no meio do caminho apanhou uma mina no lado direito. A senhora foi cuspida fora do carro, do jipe, já morta, e ele também levou vários estilhaços, mas foi para o hospital e acabou curando-se. E está trabalhando ainda até hoje em Angola. Água encanada, Valim? Nada, água encanada na capital mesmo, só no centro da cidade, né? Hoje está mais difícil nesse sentido, porque quando eu fui para Angola, em 82, contava-se mais ou menos a capital com 600 mil habitantes. Hoje se fala em 8 milhões. De modo que a minha rua, que tinha 2 pistas, hoje tem 8 pistas, né? Prédios de 4, 6 andares, tem ruas inteiras. Você pode andar 40 quilômetros dentro da cidade sem encontrar terreno vazio. Está mesmo num progresso fora do comum. Mas ainda não tem as coisas elementares, né? Ainda falta água mesmo, encanada. Muita água encanada, energia falta sempre, né? Ou de dia, ou à noite, ou à tarde. Às vezes passa 2, 3 dias sem faltar, depois passa um dia, 2 sem energia e assim vai. E escolas? Escolas também. Agora já está bem melhor, porque com a reconstrução do país, começamos a achar meio milhão de chineses, mais ou menos 4 mil brasileiros, 5 mil portugueses, italianos, espanhóis, coreanos e vietnamitas. Então tem muitas nações trabalhando em Angola para reconstruir o país. De modo que hoje as estradas, as escolas, os hospitais estão todos reconstruídos e aumentados, né? Quase não se encontra. É bom a gente falar isso aí, porque tem muita gente que vai ouvir a gente e vai, opa, eu vou lá para Angola. Você não foi para ficar rico, mas tem gente que vai querer ir lá para ficar rico. Beleza, daqui a pouquinho nós vamos estar falando de histórias um pouco pitorescas do que ele viveu lá em Angola, tá bom? Nós vamos e voltamos já já. Dourados em Revista, hoje em especial. Eu estou aqui no Café Soneto, deve ser coisa italiana, né? Porque Soneto. E melhor ainda, com essa moça bonita aqui do lado aqui, ó. Ela é a proprietária do Café Soneto e eu vou perguntar para ela qual é o cardápio do dia hoje, Isabel. O cardápio do dia hoje é o que o cliente pedir. Nós temos pão de queijo da casa, um café coado na hora, vários bolos da vovó. Tem uma história que a minha diretora estava falando, que vocês trazem o café com coador e tudo. Com coador e tudo na frente do cliente, na hora. Para quem gosta de café, deve ser muito bom. Super fresquinho. Os cafés que vêm lá de Minas, uns cafés bem saborosos, bem gostosos. Tem os bolos recheados, pão de queijo, quiche, torta e um ambiente super agradável para ficar aqui lendo uma poesia, curtindo o ambiente, tomando um bom café com bons amigos. Já que você falou em poesia, lê uma frase que está atrás de mim aí, ó. Qualquer uma delas? Não, da poesia. Aqui? É isso mesmo. Poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia? Manuel Marinho. É uma frase do Manuel Marinho, sapato, que é um poeta. Andar sem poesia, né? É um poeta aqui de Dourados, um poeta muito querido que fez essa poesia pra gente. Manuel Marinho. Ah, Manuel Marinho, amigo meu. É, queridíssimo. Ele faz aquele pão com trem, coisa assim, né? Sei que ele conta meia hora aquele pão com trem dele lá. Você falou muito bem, Tá vendo? Tá vendo? Não, quando a mulher é linda, ela sabe se expressar mais fácil, entendeu? Então. Parabéns, tá, Isabel? Por você e pelo ambiente.
E agora nós vamos saber lá de Angola o que nós podemos ver de maneira diferente. A grande verdade, Valim, é uma só. Depois que você foi para lá, quantos daqui do Brasil já foram? Assim, missionários, você fala de missionários? É, para ficar lá. Só, deixa eu ver bem para não me enganar. Depois que eu fui para lá, só veio agora, o ano passado, o irmão Sebastião, do Verbo Divino. Só. 35 anos, só foi mais um. Só. Brasileiro, só mais um. A pergunta que a gente normalmente se faz num momento como esse, Valim, e eu até fiz para você há muito tempo atrás, o Brasil tem áreas de pobreza extrema, né? O Brasil tem coisa aí que dá até medo de ver. Por que não ficar nessas áreas do Brasil do que ir lá para aquele mundão de meu Deus? Bom, aí eu acho que é questão de ideal, né? Ideal. Eu mesmo, quando fui para lá, não escolhi assim, por acaso não. Quando eu recebi o convite de ir para a África, né? Eu era o nosso visitador Almiro Verli. Então ele falou para mim se eu tinha um sonho ainda para realizar, e eu falei, olha, eu tinha, mas já com 44 anos, eu já não penso mais neste sonho. Ele falou, qual era o seu sonho? Eu falei, ir para a África. E ele falou, então, olha, escolha um país. E quando ele me disse, escolha um país, eu disse, o país que há mais necessidade em Angola. E ele falou, bom, no Verbo Divino, claro, você é do Verbo Divino, só vamos trabalhar juntos. E ele disse, o país que temos mais necessidade na África é Angola. Aí eu perguntei por quê. Aí ele disse assim, porque Angola está em guerra, Angola há raptos, Angola matam missionários, né? Não por perseguição à toa, mas pelo problema da guerra. Aí eu disse assim, mas tem alguém lá trabalhando no Verbo Divino? Temos 11 trabalhando lá. Falei, então eu vou para lá. E perguntei também se havia alguém do Brasil, do Verbo Divino. Ele disse, temos um, Padre Juarez. E eu disse, então tá bem, eu vou para lá, não há problema. E fomos transferidos, eu e o irmão Júlio, um espanhol, e também um outro brasileiro, o Padre Oscar, só que esse não chegou aí de medo da guerra. Ah, é? Não foi. Recebeu a transferência, mas não foi. Não quero. Não morrer nada. Não teve coragem de enfrentar. Pois bem, e a situação não foi diferente. Quando eu cheguei lá, logo eu percebi, né, a miséria que havia. Era o socialismo na época. Para você conseguir 2 pães, você às vezes tinha que ficar 2 horas na fila, esperando até conseguir receber. Muitas vezes acontecia, você chegava a vez de ganhar o pão, dizia, olha, o pão acabou, só amanhã. E assim era, muita gente mesmo passando fome e necessidade, porque o socialismo, ninguém tinha direito a nada, né? Carro, tudo que havia não era do sujeito, era do governo. E ele só podia fazer aquilo que o governo mandava, né? Era mesmo limitado, muito limitado mesmo. Eu mesmo, como construtor, cheguei a esperar 6 meses para comprar alguns sacos de cimento. 6 meses, porque a gente ia na fábrica um dia, não dava, mandava ir para o planejamento, ia para lá outra vez, custava até entrar no planejamento, entrava no planejamento, marcava o dia, a gente ia lá com o caminhão para receber o saco de cimento e acabava não carregando porque havia muitos caminhões à espera de carregar. No dia de hoje, Valim, um filé mais ou menos desse tamanho assim, quanto que custa? Olha, eu tive uma experiência muito negativa nesse sentido, porque lá tem restaurante também, como aqui no Brasil, né? Só que as coisas é muito cara mesmo. E a experiência que eu tive foi essa. Fomos num restaurante escrito Boi na Pedra. Então, falei assim, ó, o colega que fomos em 6, falou, hoje vamos experimentar o que significa isso, Boi na Pedra. Então, fomos lá, esperamos até que o tipo aqueceu bem
as pedras, eram pedras quadradas de 20 por 20 mais ou menos, e trazia a pedra bem quente com um prato ao lado e um pedaço de carne mais ou menos de 200 gramas, não sei se era mais ou menos, mas sei que era pequeno. E a gente cortava aos pedacinhos, colocava em cima da pedra, já estava temperado tudo, e esperava aquecer, assim que a gente já achava que estava bom para comer, a gente comia. O final da história, com uns pedacinhos de pão, uma gasosa e um pratinho de salada de alface. Isso custou $35 cada sujeito. 35 dólares, pelo amor de Deus. É, porque em Kwanza seria... Vocês não têm ideia de como vale, né? Hoje, a moeda de Angola é Kwanza, e equivale a mais ou menos quanto em dólar? No banco é 165 Kwanza, $1. Agora na rua você pode comprar, pode vender dólar até 450 Kwanza, $1. É tão difícil se conseguir o dólar lá que quem tem faz a festa, né? Agora é assim, porque o governo, com a baixa do dólar, né, com a baixa do petróleo e a redução da produção, foi obrigado a reduzir por causa da superprodução, então o governo fechou a saída de dólar, né? E aí quem recebia 100 mil, por exemplo, acabava recebendo 70 mil, 60 mil, quase a metade. Então os comerciantes tiveram muita dificuldade, muitos construtores que recebiam em dólar começaram a receber em Kwanza, e eles, por não poder levar, porque o Kwanza na terra dele não tem valor, então eles acabaram por deixar Angola. Muitos deles estão deixando mesmo Angola por falta do dólar. Mas essa é a crise que estamos vivendo no momento. Cacilda Beck. Bom, você teve vezes lá onde o cara parava você no carro, né, do seminário e chegar a tomar, né? Os nomes que eles davam? Não, do nome não, tomaram o carro de você. Isso sim, a mim mesmo me roubaram 2 carros. Um Land Rover. No meio da rua, né? O Land Rover, melhor ainda, o Land Rover foi, ao chegar em uma capela Santa Madalena, pela volta das 7h30 da manhã, já 3 bandidos estavam dentro da capela e saíram armados, bem revestidos, de modo que a gente não dava para reconhecer quem era, com pistolas na mão, e levaram o carro. E eu pensava que podia ser até uma brincadeira, mas não, era sério. Não me deixaram tirar nada do carro, até o pouco de dinheiro que eu tinha, nada, né? Nem documento, nem nada, tudo foi com eles, né? Isso, o Land Rover novo mesmo, tinha uns 6 meses de uso. E também uma Nissan, carrinha aberta, também foi roubado comigo. Nessa aí eu estava no seminário, por volta da meio-dia e meio, eu estava lavando um prato. E nisso chegam os bandidos, 4, e 2 tinham cada um com a sua mala, abriram a mala, já tiraram a caia e montaram a cá, colocaram 11 empregados de mão para cima e disse: deixa as coisas como está no carro que eu vou sair com o carro, só quero a chave. E eu pensando que fosse alguma necessidade, eu perguntei: não, vocês não se preocupem, eu estou à disposição, posso levar. O que é que aconteceu? Não aconteceu nada, nós queremos o carro. Eu falei: não, mas eu posso fazer aquilo que vocês querem com o carro. Ele disse: não, senhor, não é isso que nós queremos. E quando ele viu que eu estava insistindo, ele disse assim: ou entrega a chave ou morre. Quando eu vi isso, eu fiquei um pouco assustado. Aí peguei o molho de chave e entreguei. Entregando o molho de chave, eles foram no carro e não acharam a chave do carro. Aí ele voltou e disse: você está a brincar conosco, é a última vez que eu falo. Atirou o molho de chave no chão e disse: entrega a chave, senão eu te mato. Aí pronto, eu falei: bom, agora não há outra solução. Entreguei a chave, eles entraram no carro, saíram. Ao sair no portão, deram 2 tiros para mostrar que eles podiam nos matar. E assim, a 200 metros na rua, deixaram as 106 barras de ferro que estavam em cima do Nissan, e as ferramentas, tudo eles levaram. Todo o resto,
a banca de carpinteiro, de canalizador levaram. Valim, você a cada 3 anos tem o direito de vir para cá e ficar 3 meses, não é isso? Sim. Nessas vindas e vindas, nunca deu vontade de ficar por aqui, não? Olha, para dizer a verdade, sempre que eu vim para cá, eu senti a diferença. Sempre. A diferença eu sempre senti. Vontade de ficar, não tive. Para dizer a verdade, não tive, porque eu tive muitas amizades, tenho em Angola, de modo que eu achei que não era possível deixá-los assim. Agora, o que eu sentia era, aqui, fruta à vontade, comida à vontade, tudo que você quer, você consegue. Lá era tudo limitado. Hoje já podemos dizer que está chegando a este ponto. Você compra de tudo, encontra de tudo, tudo que você quer, encontra mesmo. Mas muito só caro, que né? Custa muito dinheiro. Aí tá. E para finalizar o seguinte, você veio para cá desta vez para aproveitar e fazer exames, né, de vista e tal. Constataram aí a catarata, né? Catarata. E você está fazendo a cirurgia das duas. Terminando, já vai de volta para lá. Eu estou à espera mesmo de fazer. Está marcado para dia 24, né, deste mês, fazer o olho direito. E se correr bem, dia 31 faria o esquerdo. Daí mais uns 15 dias de tratamento, se tudo correr bem. Então dia 6, já está marcado, mas dia 6 de março estou voltando para Angola. Alguma coisa mais que você gostaria de falar? Gostaria mesmo de falar sobre a religião. Como está a situação. Mas bem rapidinho, então. Porque... Eu acho interessante, porque uma das coisas que ele vai comentar é que numa missa de domingo tem 3 a 4 mil pessoas. Aí eu perguntei para ele, mas cabe na igreja? Ele falou, não tem igreja, o pessoal assiste debaixo das árvores, missa campal. Cada um traz a sua cadeira de casa, etc e tal. Do outro lado, a pouco mais de 100 metros, tem uma igreja evangélica lá, de um pastor aqui, né, a gente já conhece, do Chapéu, certo? Que é já grandinha e tudo mais. Tem 30, 40 pessoas. Mais ou menos por aí o caminho, não é? É isso mesmo. Só para confirmar, né, 15 dias antes de eu voltar de vir para as férias, esteve batizado na nossa igreja. Lá sempre se faz os casamentos e batizados durante a missa, né, dentro da missa. Então, houve 126 batizados. Crisma, cada ano é de 300, 400 até 500 cada ano na paróquia. E também, não só na paróquia do Verbo Divino, mas em todas as paróquias está mesmo superlotado. Eu construí, para ter uma ideia, a Capela Santa Madalena hoje tem mais ou menos 1.500 pessoas que participam no fim de semana. Capela Nossa Senhora Aparecida, Capela Nossa Senhora Mãe de Angola, Capela São João Crisóstomo, Capela Sagrado Coração de Jesus, Capela Imaculado Coração de Maria, com 2 paredes apenas, mas 30 por 30. E é semicampal por causa disso, que a população não cabe na igreja. Então, maravilha. Uma pena que o nosso tempo é tempo de televisão, né? Eu quero aproveitar, agradecer, sim, com muito carinho, a Isabel, que nos cedeu um espaço tão maravilhoso. Só que eu fiquei aqui, com a vontade de comer doidos salgadinhos gostosos ali. Quem, por exemplo, faz aí um casamento bem ajeitado e gosta de ter doces apropriados, tem até aqui, ó, bem casado. Então, muito gostoso o ambiente. Aqui na Camilo Hermelindo, 820, um pouquinho para frente da Oca, grande empresa de investimentos que a gente sabe como é boa. Agradeço profundamente, Valim, porque o mundo inteiro vai ter chance de poder ver essa entrevista, haja vista o fato de que no YouTube nós estamos aí para o mundo inteiro. E um dia que você estiver assistindo lá com o pessoal em Angola, manda um recado para nós aqui.
Só eu queria deixar um lembrete muito gostoso, onde eu trabalho. Somos 3 padres e eu como irmão. Um angolano, continente africano, um europeu, continente, Polônia, continente europeu, um brasileiro, continente americano e um africano, né? Então somos 4 pessoas de 4 continentes. E países totalmente diferentes. Muito né? bem como verdadeiros irmãos. Assim que deve ser a nossa sociedade. Esse carinho especial que nós dedicamos a todos os nossos teleassinantes nesse primeiro programa de 2018, desejando a todos as bênçãos de Deus. Todo o resto pouco interessa. Amém. Até o próximo programa.